Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de porquês, tá? Em língua portuguesa a gente tem 4 tipos. Eu tenho o porquê separado e sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento, certo? Esse acento circunflexo, vou até deixar minúsculo aqui para facilitar. E o porquê junto com acento, certo? Então a gente vai ver a diferença aí dos 4. Vamos pro primeiro. Vou tirar essa caixinha de texto daqui. Okay. Deixa aqui. O primeiro porquê que eu tenho é o porquê separado e sem acento, tá? Quando é que eu utilizo ele? Normalmente eu vou utilizar no início das perguntas, certo? Eu posso substituir por qual razão, por quais motivos, tá? Não confundir com substituir pelo motivo ou a razão, certo? Não é substituir por um motivo a razão. Tem outro tipo de porquê que eu substituo pelo motivo a razão, certo? Nesse caso aqui, eu tenho que substituir por essa frase completa. Por qual razão? Por quais motivos? Então, o por, ele tem que aparecer, tá? Vamos por exemplo. Por que você não foi ao jogo? Ou seja, por qual razão você não foi ao jogo? Por quais motivos você não foi ao jogo? Certo? O por, ele tá aparecendo, tá? E outra dica é que o porquê está no início da pergunta. Quando está no início da pergunta, eu escrevo porquê separado, sem acento, tá bom? Outra forma de utilizar esse porquê, sem ser no início, é quando ele está em uma pergunta indireta. Como é uma pergunta indireta? É quando de fato eu estou querendo saber algo, mas eu não estou perguntando diretamente à pessoa. Ou seja, não há a presença do ponto de interrogação, certo? Então eu tenho aqui, ó, não entendo por que você é assim, né? Então, eu quero saber por que a pessoa é assim. Mas eu não estou perguntando, por que você é assim? Estou dizendo, não entendo por que você é assim. Então, a pergunta, ela está indireta. Então, em perguntas indiretas, eu também uso o porquê separado sem acento, tá? E aqui também eu posso substituir por qual razão, por quais motivos. Não entendo por que razão você é assim. Não entendo por quais motivos você é assim. Certo? Vamos para frente. Outro tipo de porquê, deixa eu ver se está gravando, tá. Outro tipo de porquê é o porquê junto, sem o acento, tá? Então a gente viu aqui o porquê separado, porquê junto. O porquê junto eu vou utilizar em respostas, certo? Na maioria das vezes em respostas. Eu posso substituir por pois, já que, uma vez que, certo? Então, eu tenho aqui os exemplos. Esperei porque achei que você viria. Então, eu estou justificando, né, o motivo de eu ter esperado. Então, estou justificando, eu estou respondendo. Então, esperei, pois achei que você viria. Esperei, já que achei que você viria. Então, eu tenho aqui uma justificativa, certo? Ou uma resposta. Não fui ao jogo porque não sabia o horário. Então, nesse caso, eu não estou fazendo pergunta, eu estou justificando, eu estou respondendo, certo? Então, aqui, não fui ao jogo porque não sabia o horário. Então, estou justificando o motivo de eu não ter ido para o jogo, certo? Então, quando eu falar em porquê junto sem acento, eu vou lembrar de justificativa, certo? Justificativa, certo? Para frente. E aí eu tenho os porquês que começam a complicar e que os alunos já não sabem tanto como utilizar, certo? No final dessa explicação eu vou dar uma dica rápida de como você diferenciar, tá? Então eu tenho aqui o porquê separado
com acento. Geralmente eu vou utilizar no final das frases, antes de pontuação, tá? Ou isolado, ou ele aparece sozinho, certo? É aquele tipo de porquê que eu quero, né, dar ênfase. Eu quero chamar atenção, certo? Ele pode vir logo após uma afirmação também, tá? Então vamos aqui, por exemplo. Ele ficou esperando sem saber por quê. Então aqui, ó, eu tenho uma pergunta indireta e o porquê está no final, certo? Segundo exemplo, você não foi ao encontro. Por quê? Então eu tenho aqui aquele porquê enfático, certo? Que dá ênfase. Eu faço uma afirmação, você não foi ao encontro. Por quê? Então esse porquê aqui ao final, dando ênfase, eu utilizo ele separado e com acento, tá bom? E aqui é o porquê que eu vou chamar também, certo? De porquê substantivado. Por que que ele é o porquê substantivado? Então, pessoal, por que que é substantivado? Porque na frase vai agir como um substantivo, dando nome a algo, ou podendo ser substituído por outros dois substantivos, que é o motivo, a razão. Então, eu tenho aqui o motivo, o ozinho aqui, ó, o artigo, a razão, o a, que é artigo. Então, tem dois substantivos aqui. Então, esse porquê ele vai agir como um substantivo dentro da frase, certo? Então, a língua portuguesa tem muitos porquês. Então, esse porquês aqui, eu estou nomeando a classe dessas palavras, que é o porquê, tá? Então, estou dando nome a isso, certo? Segundo exemplo, não entendi o porquê daquela atividade. Aqui é mais fácil. Tem um ozinho aqui, ó, o artigo. Então, geralmente aparece com o artigo e eu vou poder substituir por um motivo a razão. É diferente daquele primeiro exemplo em que eu posso substituir por qual motivo e por qual razão, que é diferente. Aqui não é por qual motivo, por qual razão. Aqui é o motivo a razão. Não entendi o motivo daquela atividade, não entendi a razão daquela atividade. Se eu for colocar o por qual motivo, por qual razão, não vai dar certo. Não entendi por qual motivo daquela atividade, por qual razão, não. Certo? Ok? Aqui eu fiz de uma forma mais fácil, das formas que mais aparecem, né? Para que vocês possam memorizar com mais facilidade. Então eu tenho aqui o primeiro porquê, tá? Só recapitulando. Porquê separado sem acento. Então geralmente eu vou utilizar em uma pergunta direta, vai ser no início, ou numa pergunta indireta, é aquela pergunta que eu não preciso do ponto de interrogação, mas dá para saber que eu estou querendo saber, né? Que eu estou querendo saber sobre algo, certo? Então eu tenho aqui, ó, por que você faltou à aula? Então eu tenho uma pergunta direta aqui com pontinho de interrogação e o porquê está na frente da frase, no início da frase, tá? Então eu tenho aqui o porquê separado sem acento. Outra forma, eu não sei por que você faltou. Então, eu tenho aqui uma pergunta indireta. Eu quero saber por quê, né? Mas eu digo de maneira velada que eu quero saber dessa forma aqui. Porque, aliás, eu não sei por que você faltou. Então, a pergunta indireta. E aí, esse porquê separado sem acento pode aparecer no meio, tá? Só em perguntas indiretas. Segundo tipo de porquê. Porquê junto sem acento. Geralmente utilizado em resposta justificativa. Então, enquanto aqui eu faço uma pergunta, por que você faltou à aula? Não sei por que você faltou. Aí eu respondo, porque eu estava doente. Então, esse porquê da resposta, tá? Ele é junto sem acento. O porquê da pergunta, no início, é separado sem acento, tá? Agora vamos para os complicadinhos.
Gostaria de saber o porquê de você ter faltado a aula. Se tem um ozinho antes, eu já sei que é aquele porquê substantivado. Então, ele vai vir junto com o acento. Eu vou poder substituir por um motivo ou razão. Gostaria de saber o motivo de você ter faltado aula. Gostaria de saber a razão de você ter faltado aula. Certo? Diferentemente do porquê separado com acento, que geralmente vem no final da frase, após uma afirmação, e ele vem para dar ênfase. Então, em vez de eu perguntar por que você faltou aula, quando eu pergunto você faltou aula, por quê? Então, ele é muito mais enfático e ele vem depois de uma afirmação, certo? Aqui é a pergunta, né, completa. Por que você faltou aula? Aqui eu faço uma afirmação primeiro, depois eu faço a pergunta. Você faltou aula, por quê? Então, geralmente, ele é utilizado para dar ênfase à frase. Tudo bem? Então, agora para fixar, a gente vai fazer a atividade que eu vou colocar aqui no grupo, tá bom? Um abraço.